Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã em mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. No dia de ontem nós não tivemos devocional, não consegui gravar o devocional no dia de ontem. A gente teve alguns compromissos no domingo e nos deixaram bem cansados. Eu não consegui nem gravar pela noite e nem consegui acordar cedo para fazer a gravação. Então quero pedir perdão para você. Mas foi um dia que eu tirei de descanso realmente. E hoje estamos retornando com o devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E a palavra de hoje está no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel está no capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. E Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, e de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Olha que ousadia desse profeta, a ousadia de um homem que sabia o seu chamado, que conhecia o seu propósito e que foi ousado diante do rei, que foi ousado diante dos guardas. Um homem que sabia da sua integridade, né? Porque a integridade é algo marcante da vida de um cristão. Nós precisamos e devemos ser homens íntegros, ou seja, ser homens inteiros, homens de fé, homens de esperança, homens de caráter, homens de princípio e homens que seguem a palavra do Senhor. E aqui Daniel sabia daquilo que ele tinha sido chamado para fazer. E nós lemos aqui, eu já li algumas vezes o livro de Daniel, e a gente não consegue achar aqui no livro de Daniel uma menção negativa acerca do seu chamado. Ou seja, a Bíblia não relata nada de negativo acerca de Daniel. Sérgio, então quer dizer que Daniel foi parecido com Jesus? Não, Jesus foi perfeito, Jesus foi íntegro e nele não houve pecado. Daniel era um homem pecador como qualquer um de nós, mas aqui a Bíblia não relata que Daniel pudesse ter feito algo que denegrisse a sua imagem, ou seja, que Daniel pudesse ter feito algo que denegrisse a imagem de Daniel e a imagem que ele carregava do Senhor naquele tempo. Porém, Daniel sabia que ele tinha sido escolhido e aí então ele teve fé, ousadia e coragem para abandonar alguns dos prazeres que outros homens não foram capazes de abandonar. O rei estava dando um banquete, estava dando comida e Daniel foi ousado, ele largou alguns dos seus prazeres, das suas vontades, ele abriu mão de algumas coisas para que pudesse ser abençoado pelo Senhor. E o Senhor se agradou do sacrifício de Daniel e o abençoou. Então assim, cara, qual seria talvez o segredo de Daniel? Mas eu acho que Daniel foi fiel àquilo que o Senhor tinha levantado ele. Daniel foi fiel ao seu propósito, Daniel foi fiel na oração, sabe? Talvez nós estamos olhando para os nossos problemas, talvez nós estamos olhando para as nossas dificuldades, achamos grande demais. Porém, quando nós somos fiéis na oração, quando nós realmente oramos e clamamos a Deus, Ele também é fiel para cumprir o seu propósito em nós. E Daniel foi um homem que realmente fez aquilo que Deus havia pedido para ele fazer, ou seja, ele resolveu que não ia ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel ele se mostrava extremamente comprometido com Deus. E a pergunta que eu faço para nós essa semana, e começo o dia de hoje perguntando para você nós temos nos comprometido com Deus? Nós realmente estamos nos comprometendo com aquilo que Deus nos chamou para fazer?
Essa semana eu chamei alguns homens para orarmos pelas empresas, orarmos uns pelos outros. E será que nós, enquanto homens, estamos nos comprometendo uns com os outros em oração, ou isso é apenas da boca para fora? Será que nós estamos, enquanto homens, embaixadores de Cristo aqui na terra, será que nós estamos fazendo e nos comprometendo com o propósito que um líder tem colocado sobre as nossas vidas? Ou nós estamos simplesmente ignorando aquilo que um líder trouxe para nós, baseado naquilo que Deus ministrou ao coração? Então, querido, que a gente possa se comprometer como Daniel se comprometeu, e que a gente possa ser ousado, sabe? Ter ousadia, porque tem coisas que só nós vamos fazer. O Senhor não desceu dos céus para resolver os problemas de Daniel. O Senhor colocou a ousadia no coração de Daniel, e Daniel foi ousado. Daniel realmente teve coragem. E por causa da fidelidade de Daniel, Daniel sabia que poderia ter sido ousado, poderia ser ousado e fazer essa proposta para o guarda. Tem coisas que, querido, você vai ter que fazer, tem propostas aí que você vai ter que ser ousado nessa semana. Você, enquanto empresário, vão ter situações que você vai precisar ter a ousadia do Senhor, porque você sabe que Ele está contigo, você sabe que Ele não te abandonou. E assim como Daniel, nós precisamos continuar firmes no propósito em oração. Saber que a gente foi chamado para algo e permanecer firme nesse propósito até o final. Para que você foi chamado? Sabe, querido, existe uma pergunta, todo mundo quer saber, para que eu vim para essa terra? O que eu vim fazer aqui? Existe uma coisa que todos nós viemos fazer, que foi servir. E isso Jesus nos mostrou muito bem. Ele disse, olha, eu vim para servir e não para ser servido. E tudo aquilo que não serve mais, nós jogamos fora. Nós abandonamos. Mas quando nós estamos servindo, quando nós estamos realmente aptos a servir, nós realmente seremos chamados, nós vamos estar perto, as pessoas vão querer estar conosco, porque aquilo que te serve ainda você quer usar, aquilo que te serve você ainda quer manter contigo, aquilo que te serve você ainda quer manter por perto, você ainda quer cuidar daquilo que te serve. Então, quando você está servindo, as pessoas ainda vão querer te ter do lado, as pessoas ainda vão querer que você seja útil para elas, as pessoas ainda vão querer acolher você, as pessoas vão querer cuidar de você. Então, querido, uma das coisas que todos nós fomos chamados é para servir. Então você precisa entender, assim como Daniel entendeu o propósito dele da fidelidade em oração, a ousadia dele com o Senhor e a escolha e as renúncias que Daniel fez. Ei, eu não quero isso aqui. Eu prefiro continuar naquilo que o Senhor está pedindo para mim. Eu não quero esse banquete, por mais que seja gostoso, por mais que seja uma coisa que talvez vai me saciar nesse momento, mas eu ainda prefiro manter aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor prometeu para mim. Existem pecados que estão batendo na sua porta nesse momento, que vão servir para você saciar a tua carne por alguns minutos, mas permaneça até o fim com aquilo que o Senhor falou para você. Se você permanecer até o fim, pode ter certeza que, assim como Daniel, então você também vai sair da cova dos leões. Você vai conseguir sair desse lugar que você acha que não tem condições, que não tem mais solução. Amém, querido? Que você possa estar firme como Daniel e que você possa ter uma vida digna, que você possa ter um coração ensinável. Que essa seja a tua semana, uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um grande abraço.